Muito boa noite. Já estamos por aqui para começar a nossa live dessa semana, né? Com esse tema super bacana e que é dúvida mais que frequente no consultório. Doutora, quanto tempo eu consigo ver o resultado dos preenchimentos faciais, né? A dúvida de muitos aí. Muito boa noite, podem ir entrando. Boa noite, tia, tudo bom? Então, vamos lá agora bater um papo sobre isso, né? Pra gente... Esse momento é pra vocês tirarem a dúvida, pra vocês entenderem o que a gente consegue atingir com cada preenchimento, com cada região, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha vivência de consultório aqui e tirar essa dúvida super frequente de vocês, tá bom? Meu nome é doutora Lisandra Lago, tá? Sou médica, trabalho com medicina estética facial em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Eu acho que eu vou fechar um pouquinho essa janela aqui, porque senão vai fazer barulho. Então, vamos lá. Toda vez que algum paciente me pergunta quanto tempo ele vai conseguir ver a resposta dos preenchimentos faciais dele, eu sempre digo, depende. Depende do que, Elisa? Depende a área que a gente vai tratar, tá certo? Vai depender quantas unidades de ácido hialurônico a gente vai utilizar, vai depender como é o organismo desse paciente, como é a reação inflamatória desse paciente. Então, tudo isso vai interferir, tá bom? Mas um ponto que a gente sabe é que o resultado com preenchimento facial, a gente já consegue ver uma parte de forma imediata, tá bom? E aí, tio, tudo certo? Então, esse é um caso para vocês entenderem que esse antes e depois foi imediatamente após o procedimento. Então, como vocês podem perceber, né, esse é um resultado sensacional, que ficou super natural, né, super sutil, como a paciente desejava. E a gente conseguiu, sim, ver a resposta desses preenchimentos de forma imediata. Ou seja, ela é uma paciente que precisava de pontos de refino e a estruturação que a gente conseguiu entregar para ela trouxe esse resultado imediato. Alguns pacientes vão ter uma resposta inflamatória, ou seja, um inchaço, uma acomodação desses produtos de uma forma que não vai ser tão imediata, mesmo que a gente faça a mesma quantidade de preenchedores, tá? Então, interfere sim a área que a gente vai tratar, vai interferir também nos nossos resultados, a quantidade de produto que a gente vai utilizar e o organismo de cada paciente. E isso é individual, tá bom? Boa noite, baby, tudo bom? E isso é individual de cada paciente. E a gente consegue mensurar se esse paciente já tiver feito algum procedimento antes. Outros pacientes que estão realizando pela primeira vez esses preenchedores, aí sim a gente vai descobrir juntos como é que a gente vai ter essa resposta dos preenchimentos, tá certo? Boa noite, Rai! E aí, Jackson, tudo certo? Vamos nessa, baby também, vamos lá. Então, esse é um caso típico que eu trouxe para mostrar para vocês que a gente consegue sim entregar, tá? Uma resposta imediata. Sabendo que esses preenchimentos, eles vão ficar melhor a cada dia, porque ele vai acomodar esse produto, vai diminuir esse leve inchaço que causou no rostinho dela, tá bom? Então, isso vai melhorar a cada tempo. E quando esse paciente ele retorna para a gente conseguir fazer essa avaliação, né? Depois que passa esse período de inchaço, da edema, que a gente chama, em alguns casos pode causar um roxinho, né? Quando a gente pega algum vasinho. É aí sim que a gente vai conseguir ver qual é o resultado final. E esse resultado final vem em cerca, tá bom? De 10 a 15 dias, ou em alguns pacientes em até um mês, que tem essa resposta um pouquinho mais lenta. E é nesse momento que passou esse período que eu consigo ver se tem algum pontinho que a gente precise refinar, melhorar e aperfeiçoar, tá bom? Boa noite, Nai. Chegou, né? Muito bem, Nai. Olha só como é interessante. Em outros casos, a nossa resposta vai demorar um pouco. Por quê, doutora? Olha só esse caso aqui. Esse caso sensacional dessa paciente. Esse resultado é sensacional, né, gente? Demorou um pouquinho mais, por quê? Porque ela é uma paciente que a gente fez uma quantidade de preenchimento 13 a 14 ml, que precisou que a gente dividisse em duas etapas, tá? Porque certas regiões do nosso rosto, elas não acomodam
tem um limite de preenchimento que a gente pode fazer por sessão, ou seja, por momento de tratamento, que eu sempre explico. Um exemplo, o queixinho é uma área que 2 ml eu falo que a gente vai começar a estruturar esse queixo, tá? Na grande maioria dos pacientes, começa com 2 ml, mas vai variar para usar mais. Então, tem um paciente que já fizeram 5 ml no queixinho. Essa é uma paciente que já botou 4,5 no queixo. O queixo é uma região que só comporta 3 ml por momento de tratamento. Ou seja, mesmo que essa paciente ela tenha indicação de fazer esse preenchimento, ela precise para a harmonia do rosto dela, essas 4 ml e meia, 5, eu não posso entregar isso tudo de vez a ela. Então, a gente vai precisar necessariamente fazer esse tratamento em 2 etapas, tá certo? Assim como em outras regiões do nosso rostinho. Essa região de fossa, a gente não pode colocar mais do que meia ml de cada lado por sessão. Então, isso vai estar interferindo diretamente no nosso resultado final. Tem regiões que ela tem um limite de preenchedor que ela acomoda por momento de tratamento. E isso vai interferir no nosso resultado final. Também tem outro ponto muito importante que eu sempre explico aos pacientes. Tem aquela questão, eu sempre vou dar a direção do nosso tratamento. Esse paciente que senta na minha cadeira, eu vou sempre elencar todos os procedimentos que ele merece fazer. E ele vai dizer a velocidade de conclusão, tá certo? Então, tem pacientes que eles preferem uma resposta mais imediata, né? Aquele full face que a gente consiga realizar o maior número de etapas em uma só visita. E tem outros pacientes que desejam tratar de uma forma muito sutil, de uma forma que ninguém consiga perceber, que ela venha rejuvenescendo, que ele venha rejuvenescendo, e você perceba, né, que tá mais bonito, tá mais bonita, mas você não sabe dizer exatamente o que mudou. São pacientes que têm uma estética mais natural, são resultados que a gente consegue entregar de forma mais natural também, tá certo? Quando a gente vai fazendo em momentos de visitas, né? E mais um pouquinho espaçado. Apesar de que esse resultado é super natural, super lindo. E a gente fez esse resultado em 2 momentos apenas com a paciente de fora e desejava ter a resposta dela de uma forma mais rápida. O que é contrário dessa paciente aqui. Que a gente foi fazendo exatamente aos pouquinhos, tá? Principalmente porque a região que trouxe mais beleza para a face dela foi a região do queixinho, e a região do queixo é uma região que a gente tem esse limite, né? Ela é uma paciente retrognata, ou seja, ela não tinha um queixinho nem alinhado, ela tinha um queixinho para dentro. Então, para a gente conseguir estruturar esse queixinho dela, a gente vai precisar de uma quantidade maior de produto, e à medida que isso fosse acontecendo, a gente foi dividindo em visitas, até porque para ficar confortável para o paciente. Porque possa ser que a região do queixo você sinta esse peso e incomode bastante. Então, tem pacientes que têm um limiar de dor diferente um do outro. E isso também vai interferir nos nossos tratamentos e, por consequência, no resultado final. Porque essa paciente especial, ela sentiu um pouquinho de dor a mais que os outros pacientes com relação ao preenchimento de queixo. Então, à medida que a gente colocasse uma quantidade maior, que a gente colocasse 3 ml mesmo podendo, né, 3 ml numa visita só, ela ficava sentindo mais pesado. Então, a gente foi dividindo esse tratamento dela, tá? Para que a gente fosse entregando o resultado que ela precisava, né? Que trouxe esse caso sensacional dela, mas que ela não sentisse um pós, né? Muito pesado, não ficasse isso muito pesado, muito inflamado, sentindo muita dor, até para que não atrapalhasse as atividades do dia a dia dela, né? Porque, no fim das contas, é isso que a gente quer e a gente espera, que a gente possa fazer os nossos procedimentos, que a gente possa rejuvenescer, embelezar a nossa face e não atrapalhe as nossas atividades do dia a dia, as nossas atividades laborais, de trabalho ou quaisquer que sejam, não é isso? Melhor agora sem... Ó, Jackson voltou aqui. Melhor agora sem ruga. Se a senhora tirou tudo. Jackson é um paciente figura. Um paciente que já faz o gerenciamento do envelhecimento dele há muito tempo, tá certo? E aí ele sabe que a resposta, diferente do preenchimento que a gente consegue ver de imediata, né? Do Botox que ele realizou recentemente, demora um pouquinho a mais. Tá bom? Então, olha como esse caso que eu trouxe pra vocês, né? Porque ainda que o preenchimento a gente entregue uma resposta imediata, em alguns casos a gente vai ter como se fosse um teto de resposta que a gente vai entregar, por conta da quantidade de preenchimento que a gente precisa ser feita, tá? Por essas regiões de tratamento. Então, fora esse organismo do paciente, que é uma variável muito importante,
fora a questão da quantidade de preenchimento total que a gente precisa nesse tratamento, tem o limite de preenchimento que cada região do nosso rosto acomoda. E isso vai interferir, né, na nossa resposta final, tá? Mas isso não quer dizer que essa paciente, no momento que ela realiza o preenchimento, ela já não veja a resposta. Ela vê sim a resposta, ela só não vê a resposta total, tá certo? Porque essa resposta total vai vir ao final do procedimento. Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui, senão eu saio desinvestada falando e não bebo água. Quero o meu assim aí, ó, baby. A gente vai fazer os preenchimentos de baby que ele vai ficar assim, top das galáxias. E aí, Lari? Ah, doutora, então todo resultado, o paciente não fica inchado, não fica vermelho? Não. Tem algumas regiões, principalmente a região do lábio, tá? É uma região que eu sempre chamo muita atenção aos pacientes, porque é uma região que ela pode sim ficar um pouquinho mais inchada, tá? É uma região que ela pode sim ter um efeito, né, de pós, né, imediato ou nos próximos 3 dias, que fique com um pouquinho mais de inchaço, um pouquinho mais de vermelhidão ou de roxinho se tiver pego algum vaso no procedimento, que às vezes pode acontecer, tá certo? E ela é uma região que o resultado final a gente realmente vai ver depois. A gente já vai ver um efeito imediato, mas por ser uma região que incha muito mais que as outras, ela vai falsear o resultado. E por isso que eu sempre digo, essa paciente, a segunda foto dela tá um pós imediato e vocês conseguem perceber o quanto que esse lábio tá mais inchado. O resultado final dela não ficou desse jeito, tá certo? É para vocês mensurarem que as outras regiões do rosto, mesmo que tenham recebido preenchimento, não tá tão inchada quanto o lábio, porque o lábio é uma região mais vascularizada, então ela vai inchar um pouquinho mais mesmo, tá certo? Por isso que hoje eu sempre prezo para meus pacientes fazer esse procedimento em 2 etapas, principalmente se esse paciente está fazendo esse preenchimento labial pela primeira vez. Porque a gente já vai ter a resposta inflamatória do procedimento em si, da furadinha da agulha, do produto acomodando. Então, tudo isso já vai trazer um pouquinho de inchaço. Fora o efeito, né, da circulação, que vai trazer mais ainda. Então, todos esses fatores vai inchar muito mais que o verdadeiro inchaço que vai, ou o resultado final. Então, vai falsear esse resultado para esse paciente. Então, ele talvez possa ser que ele ache que o lábio está muito maior do que realmente vai ficar. Se eu for colocar essa quantidade de preenchimento que vai demandar para o caso dele, que é particular de cada lábio, de cada caso, de uma forma imediata. Então, hoje, eu sempre prezo por fazer o lábio em 2 momentos. Mesmo que essa paciente ela já faça esse preenchimento labial, ela vinha para fazer apenas a manutenção. Na grande maioria dos casos, eu digo que 90% dos meus tratamentos de lábio eu faço em 2 etapas. Porque eu trago conforto ao meu paciente, eu não afasto ele das atividades laborais, porque ninguém quer estar com aquela boca inchada, né? Pra estar pra cima. E muitos pacientes tratam com pessoas, têm atendimento com pessoas direto. Então, muitos desses pacientes nem podem estar afastados das suas atividades, tá certo? E até porque a gente já quer entregar um resultado imediato, né? Esse paciente, ele já quer sair do seu consultório sentindo muito mais bonito. E por isso que hoje eu prezo para fazer em 2 etapas. E fora que esse paciente, eu tenho percebido que eles incham muito menos, tá? Os meus pacientes que já fizeram, inclusive, preenchimentos labiais anteriores, hoje, quando eles vieram pra mim pra fazer esse preenchimento labial, adoraram o resultado, tá? E me referiram que o lábio inchou muito menos. Então, é uma técnica que eu tenho desenvolvido que é muito menos invasiva e traz resultados sensacionais para os pacientes. Boa noite, Dá. Tudo certinho com tu, Rosa? Como é que estão? Então, isso tudo são pontos que eu sempre faço questão de aliar com meus pacientes na consulta para que a gente entenda o que é que a gente quer atingir com cada procedimento. Quanto tempo a gente vai demorar para chegar nesse resultado final, tá? Seja esse tratamento feito de uma vez só, seja feito em etapas.
Qual é o processo pós-procedimento? Que eu percebo muito na internet que os pacientes têm muita dúvida, eu sempre faço muita questão de explicar. Olha, esse inchaço que a gente acomete geralmente no preenchimento de lábio, ele pode durar de cerca de 3 a 5 dias. Esses 3 a 5 dias vai interferir o quê? A sua resposta inflamatória. Tem pacientes que incham um pouco mais que outras, mesmo que eu trate a mesma região. Ou seja, vou pegar 2 pacientes para tratar o lábio. Uma, às vezes, incha mais que outra. E isso vai ser uma variável inerente do paciente, tá? Que a gente não tem muito controle no momento do procedimento. Mas as outras variáveis a gente consegue controlar para trazer o mínimo de pós, né, danoso para o paciente possível, tá certo? E além disso, né, lábio é uma região que eu faço muita questão de trazer analgesia muito satisfatória para os pacientes. Hoje eu faço lábio em 2 etapas, com anestesia, que a gente chama de dentista, né, que é com bloqueio. Porque eu já vi muita paciente desistir de fazer preenchimento labial por 2 motivos. Uma, por medo do resultado, de achar que vai ficar bicuda, e outra, por medo do procedimento. É o que eu vejo que mais afastam as pacientes de atingirem a sua melhor versão. Porque um lábio para uma paciente que precisa traz muita beleza para a face, né? Principalmente uma paciente feminina. O lábio está no centro da nossa face. Então, a paciente que ela tem indicação de fazer esse preenchimento labial e a gente consegue realizar de uma forma confortável, que entregue resultado e que ela não fique com esse lábio muito inchado nesse período, é sensacional. Então, eu faço a melhor das estratégias para que essas 2 objeções, que é resultados, né, desarmônicos, que eu chamo, e o receio da dor do procedimento, o paciente não faça isso quando a gente realiza esse preenchimento labial. Então, eu faço questão de investir nessa anestesia para que o paciente tenha o máximo de conforto possível. E o resultado, né, que a gente gosta também. A gente gosta também não, a gente gosta muito. Outra variável muito importante quando a gente pensa, tá certo? Nesse tratamento é... Deixa eu colocar esse caso aqui, sensacional. Tá vendo? É as etapas que a gente vai precisar estruturar nessa face. Essa é uma paciente, tá? Que a gente começou a fazer com ela o preenchimento do mento, tá certo? E na continuação dos tratamentos dela, a gente viu a necessidade de abordar também a mandíbula. Porque ela é uma paciente que ela era retrognata, ou seja, ela não tinha queixinho nenhum, tá? E à medida que a gente foi projetando esse queixinho, ficou mais evidente ainda a necessidade desse preenchimento de mandíbula estar alinhado a esse terço inferior, né? Que é o tratamento do queixo e da mandíbula. Então, além disso, tem alguns pacientes que alguns outros pontos vão surgir à medida que esse produto vá acomodando nesse rostinho. E tem outros pacientes que às vezes a gente estima que vai precisar de uma quantidade maior de preenchimento e na hora que a gente vai realizando esse procedimento, ele acomoda muito bem e não precisa daquela quantidade ideal que a gente pensou no começo, tá? Acontece bastante também. Deixa eu só ver a dúvida de Nai, comentário dessa paciente no instituto, que após o procedimento... A vontade de fumar deu um controle na... Exatamente, Nai. A paciente que estava no caso anterior, né, era uma paciente que era fumante, tá? E além da melhora da autoestima dela, com os resultados que a gente atingiu, tá? Os procedimentos que a gente entregou pra ela, ela diminuiu, né? Já que ela estava investindo tanto no autocuidado dela, na imagem dela, e a gente sabe que o cigarro é um ponto de envelhecimento, né? Um ponto que envelhece muito o nosso rosto. É uma paciente que referiu pra gente que ela diminuiu o consumo de cigarro após ela começar a se cuidar, começar, né, nesse processo de gerenciamento do envelhecimento. Ou seja, ela ganhou 2 vezes, né? Ela ficou muito mais bonita e a saúde dela, externa e interna, agradece muito mais. Exatamente, Nai. Perfeito. Então, como eu tava falando, esse é o caso dessa paciente que, à medida que a gente foi tratando o queixinho, ficou mais evidente ainda a necessidade da harmonização desse terço inferior como um todo. Então, a gente tratou esse queixinho e ficou evidente a necessidade de a mandíbula acompanhar essa face. Então, essa é uma paciente que ela já foi vendo o resultado imediato do preenchimento de queixo, mas o resultado desse rostinho que tá do lado direito aí pra vocês, veio depois que a gente harmonizou todos esses pontos. Isso é uma coisa muito importante,
Por mais que esse paciente, ele tenha indicação de tratar 5 áreas de tratamento, por exemplo, e ele faça todo o tratamento de 3 áreas, não vai ser o mesmo resultado se a gente conseguir tratar as 5 áreas, tá certo? Então, isso interfere no nosso resultado final, porque vai interferir na harmonia geral desse rosto, tá bom? Quando o paciente ele tem algumas indicações de preenchimento, ou aquela indicação que a gente chama de full face, né? O paciente que ele tem vários pontinhos do rosto que ele precisa tratar, tá? Em associação, inclusive, com outros procedimentos, e ele... Lindíssimo, né, Davi Rosa? Muito obrigada. Deixa eu ver que raiva eu tô aqui. Nem parece que é a mesma pessoa. Ela ficou sensacional, né, Rai? É um resultado lindo. É um paciente jovem que a gente tem estigma, né? Que não utiliza preenchimento, utiliza cinta. A gente utilizou uma quantidade bacana para estruturar esse terço inferior dela, porque era o que ela precisava. Então, como eu tava dizendo a vocês, quando o paciente ele tem algumas indicações de áreas a serem tratadas, ou seja, até que esse paciente tem uma indicação de um full face, e ele não realiza esse tratamento completo, isso vai interferir no nosso resultado final, tá? Por mais que naquela área isolada ele já veja o resultado, quando eu for olhar a estética final desse rosto, vai interferir. Então, por isso que eu sempre digo, quando a gente tem essa indicação, eu sempre faço uma alusão quando a gente está fazendo uma reforma da nossa casa. Se a gente pensar em fazer uma reforma da casa, né? E trocar o sofá, mas não pintar as paredes, vai ficar tão bonito quanto a gente conseguir fazer tudo? Não vai, né? Então vai ficar sempre melhor quando a gente consegue fazer nossa reforma completa. Assim é nosso rosto. Quando a gente tem indicação de fazer alguns pontos de tratamento, sejam eles 5 pontos, 5 regiões que eu falo, né? Um exemplo, mandíbula, queixinho, lábio, malar. Cada paciente vai ter a sua indicação e isso é muito individual de cada rostinho, tá? Se ele não conseguir concluir ou se ele não desejar concluir todas essas áreas de tratamento, o resultado não vai ser o mesmo. E isso vai estar, né, interferindo diretamente, independente se as áreas que a gente conseguiu tratar, o resultado ficou perfeito. Ou seja, ela tinha indicação de fazer o lábio e a gente realizou esse preenchimento e o lábio ficou lindo. Mas ela também tinha indicação de fazer o queixinho. E quando eu olhei esse perfil, na harmonia não tava mais. Inclusive ficou menos harmônico. Porque eu projetei mais ainda esse lábio e ela não tinha queixo. Então ficou parecendo que ela tinha menos queixo do que antes. Então, eu sempre falo que é sempre um jogo de luz e sombra nos nossos tratamentos. Então, pra gente conseguir chegar nessa harmonia geral, a gente precisa, na grande maioria dos casos, né, tratar algumas regiões pra gente atingir o nosso melhor resultado. E em alguns outros casos, a gente precisa, além de tratar algumas regiões, a gente precisa associar tratamentos. Porque só o preenchedor ele já não vai mais atingir a resposta que a gente deseja, tá certo? E para quem sempre pergunta, e o meu, precisa de quê? Aí a gente precisa fazer uma avaliação individualizada. Porque, um exemplo, essa paciente e a paciente desse caso aqui, ó, elas usaram praticamente 5 ml nesse queixo. As duas pacientes tiveram uma média de preenchimento utilizado por a mesma área de tratamento similar. Similar não, igual, 5 ml de tratamento. Mas o queixo, ele tem 6 pontos de tratamento. Essa paciente daqui, ela teve indicação de tratar algumas regiões desses 6 pontos. Já essa outra paciente daqui, essa paciente que usou também 5 ml de preenchimento no queixo, ela teve indicação de tratar outras regiões. É o que eu sempre explico. Cada caso é único, então a gente não tem como mensurar, né, para falar que se vai ser igual de não sei o que, porque você precisa da sua avaliação, para entender o que você precisa. Pra gente, no momento da consulta, eu vou te mostrar, assim, resultados que possam parecer com o seu para você conseguir se basear. Mas aquelas variáveis que eu falei no começo da live vão estar sempre interferindo, né? E a gente sempre vai levar em conta, que é a quantidade de produtos que a gente utiliza, né? A região que a gente está tratando e o seu organismo, que é como você acomoda esse produto, como você reage a esse produto, como é a sua reação inflamatória a esse preenchimento no seu rosto, tá certo? Moniquita aí, queixo é vida, né, Moniquita? Quem botou queixo já sabe, né? Não quer nunca mais ficar sem, porque queixo trata o nosso perfil, traz beleza pra nossa face. É um ponto, eu falo que é a cerejinha do bolo, tá? No nosso full face, né?
E eu arrisco dizer que eu não conheço um paciente que não mereça tratar pelo menos uma das regiões do nosso queixo. Como eu havia dito, o queixo tem 6 regiões de tratamento. Então, alguma dessas 6 você vai ter indicação de tratar. E você não tá nem imaginando que a gente tem gente que acha que queixo é só projeção. Não, gente, temos 6 áreas de tratamento. Nem todo mundo vai tratar projeção. Como eu mostrei a vocês, tivemos 2 pacientes com indicações de quantidade de preenchimento iguais, 5 ml, mas cada uma teve sua indicação diária para tratar diferente, tá certo? Caminho sem volta. Amo, eu também sou suspeita. Então, era isso que eu queria trazer para vocês de forma resumida, tá? Para que vocês entendam o que a gente consegue mensurar com os nossos resultados de preenchimento, em quais casos a gente consegue ver uma resposta imediata, sabendo que, mesmo que a gente já veja essa resposta imediata, esse preenchedor ele vai acomodar, tá? E quando esse paciente ele faz essa revisão do preenchimento certinho, que ele retorna pra mim, é nesse momento que a gente consegue avaliar sem nenhum inchaço, sem nenhum vermelhinho, se a gente precisa ajustar um pouquinho mais. Eu sempre digo que o melhor caso, meus melhores casos, são aqueles pacientes que eles fazem as revisões certinhas, eles são assíduos no tratamento, ou seja, eles fazem o tratamento, eles voltam para revisão. Por quê? Porque nesse momento que você retorna que eu consigo ver se eu consigo deixar ainda melhor o seu caso, se tem algum ponto para ser ajustado, tá? E esses pacientes que eles vão fazendo a revisão certinha, eles só ficam cada vez melhores. A avó voltou, atende onde? Clínica. Já tá aí respondendo. Atende em Feira de Santana, tá? Tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então, se vocês desejam, né, entender um pouquinho mais sobre o mundo dos preenchimentos, o que é que vocês mereceriam fazer ou não, damos essas 2 unidades para ajudar vocês a fazer a avaliação certinha, entender o que para você cabe melhor, tá certo? Qual é o diferencial dessa consulta, Ana Margarida? Vamos lá. Ó, quando a gente pensa nessa consulta, eu sempre falo ao paciente, né? Como eu tava falando até no comecinho da live. Aí, minhas 2 unidades aí. Que a gente sempre, esse paciente, independente da queixa dele, ele vai entender no momento da minha avaliação o que é que ele mereceria tratar no rosto dele. Eu sempre falo, quando esse paciente senta, eu vou mostrar pra ele qual a melhor versão que ele poderia ficar, tá? E eu vou dar o caminho. E o nosso paciente, tá? A gente vai juntos ajustando a velocidade de conclusão. Então, eu já vi pacientes que... Inclusive essa aqui, ó. O resultado ficou sensacional, tá? Com esse preenchimento de queixo. E o que ela mais me referiu, ela falou assim, doutora, eu nem percebia que eu não tinha queixo. Ou seja, essa questão da nossa avaliação completa, tá? Esse atendimento com horário marcado, que esse momento que você tem da consulta para você entender todos os procedimentos que você mereceria fazer. Quais deles vai vir primeiro, ou seja, ele vai vir enumerado por grau de prioridade, tá? Para que você veja a resposta primeiro, para que a gente consiga chegar nos melhores resultados. O que é que precisa fazer primeiro, o que é que a gente vai fazer depois. Para que você tenha uma noção de quanto tempo a gente vai demorar para atingir esses resultados. Quantas visitas você vai ter que se disponibilizar, tá certo? E como você vai precisar se organizar, tá? De investimento financeiro, de investimento de tempo e toda essa... A gente vai ajustando na sua rotina. Então, esse é um dos grandes diferenciais que a gente consegue atingir os nossos pacientes hoje. E eu faço questão de explicar cada procedimento. Porque hoje, no mundo da internet, muitos pacientes sabem o que é preenchimento, o que é botox. Ou, né, sabem até o que a gente vai querer atingir com cada área. Mas não é a maioria. Ainda tem muitos pacientes que eles desejam melhorar o rosto, tem alguma queixa específica, mas nem sabem para onde iria. E para isso que estou aqui, né? Para orientar, para explicar, para dizer o caminho dos nossos procedimentos e dos nossos tratamentos. Pode ir fazendo aos poucos? Podemos sim, tá? Como eu estava dizendo, a gente consegue, em alguns casos, tá? Fazer algumas etapas, ou seja, tratar algumas áreas, tá? E a gente ir concluindo isso aos pouquinhos. E tem pacientes que desejam esse resultado de forma mais imediata, a gente consegue sim acelerar esses processos e entregar esse resultado no intervalo de tempo menor. Então, eu dou o caminho e com o paciente a gente vai ajustando a velocidade de conclusão desses tratamentos. Tá certo? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Se você gostou dessa live,
ou conheça algum amigo, alguma amiga que tem receio, que tem desejo, que tem curiosidade, né, pelo mundo dos procedimentos, dos preenchimentos facial, da harmonização, encaminha para eles, para que ele possa assistir depois, porque essa live vai ficar salva aqui no perfil, tá certo? E caso você tenha ficado com dúvida e não quis mandar na live, pode mandar no direct, que eu tô aqui, eu sempre abro caixinha, eu sempre tiro dúvida de vocês. Ou se você deseja saber mais informações sobre os atendimentos, pode entrar em contato conosco, tanto pelo Instituto Lago Costa, quanto pela Clínica Tempo, ou pelo meu perfil, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, amor, baby! Obrigada, Rafa, obrigada, Rosa, tá? Até segunda-feira que vem, fiquem com Deus. Um beijo!